Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre os 3 primeiros reforços para o Vitória para o ano que vem. Que história é essa? Que eu vou trazer aqui mais detalhes sobre quem poderia chegar para o próximo ano, renovações e permanências, né, de jogadores que pertencem a outros clubes, e o Vitória já trabalha com essa movimentação para continuidade para o ano que vem. Quais seriam, né, os valores desses atletas? 10 milhões, 15, 20? Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever aqui embaixo no nosso canal. Conto com sua ajuda para chegarmos aqui em 61 mil inscritos no YouTube. Aqui nós trazemos pelo menos um vídeo por dia, né, do Vitória. Todos os dias aqui tem conteúdos do Leão para vocês. E lembrando, postamos notícias dos clubes fora do eixo. Então, o Vitória, o Paysandu, o Remo, Santa Cruz. Se você puder ajudar a gente a chegar aqui em 61 mil, ajuda muito. E quando batermos 70, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Vitória. Então, para você concorrer, já se inscreve aqui embaixo no nosso canal, que sem dúvidas ajuda bastante, beleza? Vamos começar falando sobre dois jogadores que chegaram recentemente, mas ainda tem que definir a sua situação, por exemplo, caso queiram continuar para o próximo ano. Por exemplo, o Carlos Eduardo, que está emprestado até o final desse ano, porém já tem uma cláusula, caso o Vitória tenha o interesse, de prorrogação desse vínculo por mais 2 temporadas, beleza? Inclusive tem sido titular nas últimas 5 partidas, 7 jogos até aqui, nenhum gol marcado e nenhuma assistência, ainda mais com a ausência do Oswaldo nas últimas partidas, a tendência, né, que ele ganhe essa posição sem muitas dificuldades. Não acho que está numa fase sensacional, mas sem dúvidas foi um bom achado, né, dessa janela do meio do ano, mas ainda tem que se provar um pouco mais para falar, né, realmente uma permanência ou não para a próxima temporada. E sem dúvidas, né, se ficar na Série A, é muito mais fácil de imaginar a continuidade de alguns desses jogadores do que na Série B. Ou dependendo também não, né? Principalmente no Carlos Eduardo, que não teria que ter uma compensação financeira ou um salário muito fora da realidade, mas ainda assim ficando na Série A pelas cotas de transmissão que vai ter, né, da Libra, já faz uma diferença absurda. Outro também numa situação parecida é o Léo Jabá, que ainda não fez sua estreia. Acredito eu, né, que nesse mês de outubro vai ter condições de jogar nessa reta final aí, então, da competição, na atual temporada no futebol português. No Estrela Amadora, 33 partidas, 5 gols e 6 assistências. Não está definido ainda o valor que seria, por exemplo, para comprá-lo em definitivo, até porque ele pertence ao São Bernardo. No ano passado também jogou no Campeonato Paulista, né? 15 jogos, 5 gols e 2 assistências. Então talvez poderia ter uma cláusula de renovação, ou dependendo, ele voltaria, né, para o Campeonato Paulista para o São Bernardo e depois para o Vitória. Pode acabar sendo uma alternativa também, mas se o Carlos Eduardo ainda tem que se provar, imagina, né, o Léo Jabá, que ainda nem entrou em campo. Se você quer começar a apostar, recomendo você aqui conhecer a Esportiva. Já fiz minhas apostas aqui, ó, R$100 para voltar 122 nos jogos da Liga Inglesa, Arsenal, Liverpool entrando em campo e, obviamente, né, o Vitória, que me dei bem nos últimos jogos. Postei tanto para vencer o Atlético Goianiense fora e também o Juventude. Então, vamos encontrar aqui uma partida, ó, vamos ver aqui, ó, para vencer então em casa a equipe, o próximo jogo fora de casa, né? Vamos encontrar aqui então as melhores cotações, ó, fora de casa contra o Internacional, pagando então 6,40, e também esse jogo bem difícil fora de casa contra o Atlético Mineiro, pagando aqui também 5,60. Eu vou aqui então, cara, acho que, vamos ver, ó, empate ou fora, o Vitória empatar ou vencer fora de casa o Internacional, e vamos ver uma mais aqui mais difícil, para vencer então o Atlético Mineiro fora de casa. Eu acho que pode ser, hein? Aí cai o treinador, quem sabe? Eu sou cruzeirense, então tô contando aqui com essa sorte. Vamos colocar aqui então R$5 para voltar 58, ó. Fiz aqui minhas apostas. Você pode começar também a partir de R$1. Você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito e você acha o link sempre aqui embaixo na descrição, ó. Abaixa aqui um pouquinho, vai estar aqui, ó, o link da Esportiva. Clica, começa a partir de R$1 e 100% de bônus para vários dos outros jogos, né, em campeonatos, por exemplo, aqui Taça Sul-Americana e tudo mais. Tá aqui para vocês, e Libertadores. Então é isso, chega aqui de enrolar, chega aqui de mexer na Esportiva, tá aqui a Libertadores. Bora falar então sobre essa matéria aqui, ó. Valeu demais ao portal Futebol Baiano. Vitória tem interesse na permanência de 3 atletas emprestados, né? A temporada ainda não acabou, mas a diretoria tem interesse na permanência então dos 3 jogadores que estão de empréstimo: Luan Santos, Zé Hugo e o Alejandro. A informação aqui do Marcos Guedes é de que, assim, poderia então ter, né, essa compra em definitivo ou uma renovação do empréstimo, beleza? Acredito eu que o mais fácil aqui seria o Zé Hugo, até pelo valor de mercado e também porque ele está mais tempo no clube, né, desde o ano passado, e está emprestado pelo Azures. Eu não consegui achar se tem um valor de opção de compra ou não. A questão é que ele tem sido um bom reserva, né, um 12º jogador. Eu acho que vale a pena sim ficar com ele, independente das situações, né? Você vai ficar na Série A, você vai ficar na Série B, tá até aqui, né, na atual temporada.
38 jogos, 3 gols e 2 assistências. Ano passado também com 4 gols marcados em 34 partidas. Sem dúvidas também é um clube que ele tem mais identificação, né, na sua carreira, até porque antes ele não tinha se encontrado nem no próprio Azures, nem no Curitiba e nem no Santo André, só no Nova Mutum, né? Então assim, sem dúvidas um novo passo na sua carreira com a equipe do Vitória. Acho que pode ser também uma boa para a continuidade do jogador. O outro aqui, a situação mais delicada, né? Sem dúvida seria o Alejandro. Por quê, Gustavo? Porque ele foi comprado junto ao Atlético Mineiro em 2020 por 3 milhões de euros, tá? Então não é um jogador barato. Só para você ter uma ideia, o Alejandro hoje tem um valor de mercado, vamos ver aqui pelo SofaScore, que avalia, né, os jogadores, está de 3 milhões e 100. Então próximo daquilo que havia pago, né? Eu acho que faz sentido, porque na época ele tinha 19 para 20 anos, hoje já tem 24. Então daí na casa de 15 a 19 milhões de reais para ter essa compra em definitivo, que sem dúvidas não é fácil, né? Até porque ele vem de uma fase bem legal, tem contribuído bastante para o Vitória pontuar aqui nas últimas partidas, gol contra o Atlético Goianiense, gol também contra o Cruzeiro, e São Paulo não jogou contra o Juventude. 42 jogos, 12 gols e 7 assistências. Na Série A mesmo, ele já tem 10 participações em gols, né? Apesar dos números serem bons também no estadual, que ajudou, né, o Vitória a ir longe na competição, mas no Brasileirão realmente não tem deixado a desejar, ainda mais nessa reta final, né? Porque ele ficou ali mais de 2 meses sem balançar as redes. O Bragantino poderia emprestar ele por mais uma temporada? Não sei, até porque sem dúvidas ele tendo esse bom momento pode acabar valorizando o atleta, e aí aparece uma proposta da Arábia e tudo mais, e aí fica um pouco complicado para o Vitória. Até aqui os movimentos que o clube fez nesse ano foram de contratações, sim, todas, a grande maioria dos atletas do Vitória teve que pagar uma compensação financeira, o Leonardo, por exemplo, tudo mais, mas nesse nível de 15, no mínimo 15 milhões de reais, 18, ainda não. É claro, pode fazer um acordo, por exemplo, com o Bragantino para o Vitória pagar 10 milhões, mas o Bragantino fica com 40% dos seus direitos. Pode ser, até de olho, por exemplo, em uma venda futura, né? Se o Vitória fica na Série A. O Alejandro, ano que vem, vai lá, joga a competição, marca 15 gols, recebe uma proposta de 40 milhões ali, pô, o Vitória ganha um dinheiro, o Alejandro também e o Red Bull Bragantino, então vai depender das negociações. Mas se for pedir o que investiu nele, 3 milhões de euros, 15 milhões de reais, antes era 15, né? Agora já deve estar uns 18 milhões, acredito eu que vai ficar um pouco pesado, isso contando com o Vitória permanecendo na Série A, beleza? Outro aqui também é o Luan, que tem crescido de produção nesses últimos jogos, ajudando muito o Vitória, 22 partidas já na temporada, já era um desejo antigo, né? E trabalhou junto com o Carpini também no São Paulo. Então, 22 partidas até aqui, 20 jogos no Brasileirão, foi um bom achado, cara, de empréstimo ainda. Não é um jogador que tem um valor de mercado, assim, não é baixo, mas também não é alto, mas também não é baixo, sabe? Eu vou até pegar aqui para vocês, ó, o SofaScore coloca ele com valor de mercado de, até por ser um jogador de 25 anos, 1 milhão e 900 mil euros, né? Então, 12 milhões de reais, vamos colocar de 10 a 12 milhões. O São Paulo já teve propostas para vender ele, sempre pediu um valor acima dos 5 milhões de euros, mas quando ele tinha 21, 22 anos, né? Pra você ter ideia, em 2019 ele já era titular, naquela ocasião ele tinha o quê? 20 anos, 19 para 20 anos, então 35 jogos, depois 42, 2021 40 jogos, marcou o gol também do título, né, do Campeonato Paulista, acho que foi 2022, ano passado perdeu um pouco mais de espaço, teve problemas físicos e tudo mais, e aí então nesse ano tem recuperado o seu bom futebol, acho uma boa pensar nessa permanência também, até de olho numa venda futura, e esses dois aqui, cara, se cair para a Série B eu acho difícil de pensar numa permanência. Agora, ficando na primeira divisão, podem ser alternativas mais do que plausíveis, né? Até porque se você for considerar o que o Vitória errou, né, no caso, em contratações nesse ano, poderia ter sido comprado, né, o Alejandro, o Luan e tudo mais, e o Zé Hugo aqui, que acredito eu que vai ser um valor mais baixo, mas está aqui nessa lista. Você acrescentaria mais um jogador, tiraria um desses aqui que eu trouxe para vocês? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu estou curioso para saber. Vai estar aparecendo também outras sugestões de vídeos do Vitória aqui na tela final e o link da Esportiva para você começar a partir de R$1 e 100% de bônus no seu primeiro depósito. Valeu, galera!